Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo de volta ao Palavras de Vida. Você pode olhar para essa pessoa perto de você, essa pessoa linda aos olhos de Jesus, e falar assim: como é bom estar com você aqui de novo. Fala assim, ó: eu te contemplo com os olhos do coração. Fala assim: é tão bom ter você aqui no Palavras. Fala, gente, quero escutar. Sabe, nós estamos começando um novo ano, 2023, e eu não sei você, mas eu já errei várias vezes a data, já. Quando tem que falar ano passado, esse ano, já me confundi muito. E porque um novo ano tem disso, né? Aquela coisa de se adaptar, se acostumar ao que está acontecendo de novo, né? Muitas coisas vão mudando, muitas coisas vão tomando outra proporção. A gente vai ficando mais velho, né? Eu já, dia 2 de janeiro, já carimbei mais uma volta no sol lá. E fiquei mais velho. E, né? Ainda estou recebendo presentes. Caixa postal, 13... Brincadeira. Mas um novo ano traz novas coisas. Pelo menos é assim que nós encaramos, né? Muitas vezes. Nós, quando estamos para começar, ou até no começo do ano, a gente mantém no nosso coração essa voz, quase como uma prece mesmo, assim: não, esse ano vai ser diferente. Não, esse ano tem que ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Não, vai ser diferente esse ano. Esse ano, alguma coisa tem que ser diferente. E isso reflete tão forte em nós, que é até com base nisso que a gente começa a fazer aquelas promessas, né? Quem fez promessa aí de ano novo? Pode falar, gente, não é pecado não, viu? Você não foi lá pular onda, essas coisas, mas você fez uma promessa. Eu fiz promessa de ano novo. Eu não falo mais as minhas promessas de ano novo, porque eu fracasso sozinho. Entendeu? Aí eu nem conto para ninguém. Mas, por exemplo, uma promessa que eu fiz esse ano, vou contar uma só, que já falhou já. Mas que eu coloquei assim, ó: não, esse ano a minha vida física vai ser diferente. Eu vou me exercitar esse ano. Passando a semana do meu aniversário, que eu mereço, eu vou me exercitar para valer esse ano. Eu não quero nem saber. Nem se for para correr dentro de casa, alguma coisa eu vou fazer. Eu não fiz. Mas eu tinha isso dentro de mim, né? Essa esperança de que ia ser diferente isso. Tomara que Deus toque ainda o meu coração, o meu corpo, e me direcione para ser diferente. Mas a gente coloca essas coisas, né? Esse ano eu vou fazer dieta. Esse ano eu vou ler um livro. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano, talvez você, iludido como eu, esse ano eu vou me comprometer, vou fazer exercício físico. Esse ano vai ser diferente. Ou às vezes, não só nas promessas, mas também aquelas coisas que nós esperamos, né? Nossa, esse ano precisa ser diferente. As minhas finanças nesse ano precisam ser diferentes. Esse ano eu preciso parar de torrar meu cartão. Esse ano eu preciso ter mais saúde, Deus. Esse ano eu preciso ter um ano mais saudável. Eu estou gripado desde 2020. Esse ano eu preciso romper no meu trabalho. Olha, esse ano eu quero conseguir ter férias. Esse ano eu quero conseguir sentar alguns dias com a minha família. Não sei qual é a sua expectativa. Eu não sei quando você pensa neste ano de 2023 que está começando. Está bem no comecinho.
Eu não sei o que é que você cria. O que é que você pensa que não tem que ser diferente? Tem que acontecer diferente. Eu só sei que para todos nós é assim. E na medida em que o ano entra, como está entrando, e que o primeiro mês vai passando, a gente meio que começa a perceber, sentir, que está meio igual. Que os anos, obviamente, eles são sempre diferentes uns dos outros, mas de alguma forma, eles são sempre iguais. E a gente começa a ficar meio frustrado com isso, né? Porque a gente coloca essa expectativa da virada, né? Não, agora vai virar. Esse ano eu usei verde. Eu nem sei o que significa essas coisas, mas se você usou, beleza, né? Eu sei lá. A gente coloca, a gente cria no nosso coração, a gente cria dentro de nós essa coisa de que vai ser diferente, e aí o ano começa, e aí você percebe que aquela preguiça que não deixou você exercitar em 2022, ela entrou em 2023. Você começa a perceber que aquela dieta que você queria fazer no começo de 2022, ela está falhando no começo de 2023. Que o seu cartão continua passando. Parece que é tudo igual. E sabe, a Bíblia, ela tem um direcionamento claro para isso. No livro todo de Eclesiastes, ali o pregador, o rei sábio, Salomão, ele nos mostra que mesmo com o passar do tempo, a vida debaixo do sol continua sempre a mesma. Ele demonstra isso de diversas formas no livro de Eclesiastes. Tanto olhando para a natureza, ele vai dizer que o sol se levanta e o sol se põe igual. Ele vai dizer que os ventos vêm e vão da mesma forma. Que o mar corre do mesmo jeito. Ele faz isso olhando até para os feitos históricos. Ele diz, quando alguém fala ou pensa, olha, isto é novo, isso já aconteceu em outras gerações. E ele nos mostra, durante todo o livro de Eclesiastes, que não importa onde nós tentemos procurar, seja no conhecimento, seja no entretenimento, seja na morte, a vida debaixo do sol, o mundo, por mais que o tempo vira, por mais que os anos passem, é sempre igual. Como é então que podemos esperar, ou como desejar, ou como fazer com que 2023 seja diferente? Não é esperando uma mudança no ano, não é esperando uma mudança na vida, um grande acontecimento no mundo, mas é você mudando a forma de pensar e de agir. Para que nós venhamos viver um 2023 diferente de todos os outros 2000 e alguns até uns 1900 e alguma coisa. Não devemos colocar a nossa expectativa no ano, no mundo, na vida, mas em nos comprometermos
a pensarmos diferente. É sermos ousados a ponto de não pensar da mesma forma. Porque no final das contas, se o mundo é sempre o mesmo, então que sejamos nós diferentes. E foi pensando nisso que eu me lembrei de um jovem que tem a sua história contada na Bíblia e que ousou pensar diferente. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo no livro de Daniel, no capítulo 1. Livro de Daniel, no capítulo 1, nós vamos conhecer um pouco da história desse jovem. Diz assim a Bíblia: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos, ou seja, nas mãos de Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais ou eunucos, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônicos. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar; a Ananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abednego. Aqui nós temos Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiando o reino de Judá, especificamente Jerusalém, conquistando aquele povo que está perdendo essa batalha, não só pelos méritos de Nabucodonosor, mas principalmente por juízo de Deus. O reino de Judá havia caído em idolatria. No meio de Judá, terra do povo de Deus, servos do Deus verdadeiro, onde estava o templo do Senhor, no meio daquele povo, começou a haver idolatria, adoração a falsos deuses. E Deus diversas vezes, por meio de profetas, disse: olha, se vocês não abandonarem essa idolatria, se vocês não se voltarem a mim, vocês serão levados. O meu juízo irá cair sobre vocês. Mas o reino de Judá tinha o seu orgulho. E aquele pé atrás, do tipo assim: aqui tem o templo de Deus. Deus não vai deixar, né, a gente ser levado quando o seu templo está aqui. Hora que os inimigos, os povos inimigos chegarem para nos tocar, chegarem para tocar no templo, Deus fará alguma coisa. E por conta disso, eles nunca se arrependiam da sua idolatria. Até que chegou o dia
do juízo de Deus sobre eles. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, toma Jerusalém, saqueia o templo, destrói a cidade, mas, muito inteligente que era, separa para si os jovens da nobreza. Não só leva com ele escravos do meio daquele povo, como também leva para ser instruído, para ficar perto dele, os jovens da nobreza do reino de Judá. Esses jovens, para você ter noção quão jovens eram, eles tinham por volta dos seus 14 anos. Eles são levados até a Babilônia. E a Bíblia nos conta, por exemplo, no Salmo 137, que isso era para eles uma tragédia. Que eles se assentavam às margens dos rios da Babilônia, enquanto estavam chegando lá, e choravam. Choravam porque eles estavam sendo levados para longe da sua terra. Aquilo amargava o coração dele, e os babilônicos zombavam, pediam para que eles entoassem os cânticos de Sião ali na Babilônia, e eles diziam: como nós entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Houve um impacto muito forte na vida deles quando isso aconteceu. Mas é aqui que está o grande perigo e a estratégia do mundo, do diabo e do nosso coração egoísta. A Babilônia se apresenta para esses jovens não mais como um perigo agora, mas como algo que eles poderiam desfrutar, como aquilo que, se eles fizessem parte, então mudaria a vida deles. Eles viveriam uma vida diferente, como talvez muitos de nós queremos viver. A primeira grande estratégia ali de Nabucodonosor, que ele realiza através dos seus oficiais, é mudar o nome desses homens. Esses homens você pode encontrar lá no versículo 6, que eles chamavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é semelhante a Deus. E Azarias significa o Senhor auxilia. Percebam só, esses homens carregavam nomes que cultuavam o Deus verdadeiro. Essa era a sua identidade. E gente, quer coisa que signifique mais a nossa identidade do que o nosso nome? Qual é a primeira coisa que nós respondemos sobre nós quando vamos conhecer outra pessoa? Qual é o nosso nome? Porque o nosso nome diz muito sobre quem nós somos. É a forma como nós nos reconhecemos. É aquilo que faz nós virarmos a cabeça quando é chamada a atenção. Mike! Aí você... E você com seu nome, obviamente, né? A primeira coisa que a Babilônia faz é tocar na identidade daqueles homens. Daniel recebe o nome de Belsazar, que significa aquele que protege, que guarda os segredos ocultos de Bel, um deus pagão babilônico. Ananias recebe o nome de Sadraque, que era uma referência a Marduk, outro deus pagão babilônico. Misael recebe o nome de Mesaque, que era uma antiga forma do nome da deusa Vênus.
E Azarias recebe o nome de Abidnego, que significa servo da divindade Nego, outra divindade babilônica. A primeira coisa, a primeira estratégia da Babilônia é tocar na identidade daqueles que chegam. Você era conhecido como servo de Deus, você era conhecido como aquele que serve um Deus gracioso, aquele que serve um Deus que auxilia. Não. Agora você é aquele que guarda os segredos dos pagãos, é aquele que serve aos deuses pagãos. E se você quiser se dar bem aqui na Babilônia, você tem que aceitar que você se chama assim. E quantas vezes não é exatamente isso que o mundo faz conosco? Quantas vezes, diante do anseio de termos uma vida diferente, de vivermos um ano diferente, nós não começamos a esconder a nossa identidade de filhos amados de Deus e passamos a aceitar a identidade que o mundo coloca sobre nós. Quantas vezes nós pensamos, não, mas é só para conseguir chegar lá na frente, é só para eu passar por esse momento, não tem problema que agora eu apague a minha identidade verdadeira. Nós nos assemelhamos muitas vezes a Esther. Lembra que se chamava Radassa e que muda o seu nome para o nome da deusa Ishtar só para ter o favor do mundo pagão? Quantas vezes nós não escondemos a nossa identidade cristã só pela ânsia de termos os resultados que esse mundo diz que nos dará? A segunda coisa que a Babilônia faz, o segundo comando de Nabucodonosor, é que esses homens deveriam ser instruídos em toda a cultura e toda a língua dos babilônicos. Eles deveriam aprender, eram 3 anos de treinamento, onde eles eram instruídos ali em toda a conduta. Eles tinham que aprender a sua nova língua, a nova forma de se comunicar, a nova forma de ver o mundo, a nova forma de viver o mundo. Esses homens então são obrigados a passar por toda a instrução para mudar a sua linguagem. E da mesma forma nós. Quantas vezes neste mundo a Babilônia não quer nos forçar a falarmos na sua linguagem, a aceitarmos os seus valores, a vermos o mundo, a prática, as condutas de acordo com a forma que a Babilônia ensina. Percebe a sagacidade de Nabucodonosor? Não dava para ele simplesmente oprimir as pessoas. Era óbvio que com o tamanho que o reino dele estava tomando, logo a quantidade de pessoas conquistadas seria muito maior do que os conquistadores. Uma revolta poderia acontecer a qualquer momento. O que é então que ele precisava fazer? O que é que esse mundo faz para nos fazer ser parte dele? Muitas vezes nós estamos esperando as tentações, o diabo aparecer lá,
né, de chifres, rabo vermelho, tridente na mão, e nos oferecer caminhos que parecem sempre mas a verdadeira guerra acontece aqui. Acontece aqui. A verdadeira guerra neste mundo acontece na nossa mente, acontece no nosso coração. Sobre qual pensamento nós estamos sujeitos, sobre quem tem o domínio das nossas vontades, sobre qual língua nós falamos, sobre qual nome nós nos apresentamos. Mas é claro que muitas vezes, é como eu disse, diante do anseio de termos enfim a realização que tanto esperávamos. Mas Mike, se eu agir assim agora, eu vou enfim conquistar aquela posição de proeminência. Eu vou conseguir enfim conquistar o meu lugar, e então aí eu posso influenciar com o cristianismo. É isso que a Babilônia quer que nós pensemos. Em terceiro lugar, o que a Babilônia faz para nos prender, para nos convencer, ela nos oferece das suas iguarias, dos seus banquetes, do vinho do rei, de maneira fácil. Sabe, eu não sei você, os estudantes vão me entender bem agora. Imagina só. Casa paga, comida grátis para você estudar. É o sonho de todo estudante. Não, ó, tem comida, tem casa e eu vou estudar. Era isso que estava sendo oferecido para esses homens. Você vai, olha, você tem tudo garantido para você ficar estudando, e além do mais, você vai comer que nem o rei. Esses homens, lembra? Eles eram da nobreza em Judá. Isso para eles é assim, nossa, a nossa vida vai ser mantida. Talvez muitos de nós veremos assim, olha, Deus abençoou. Nossa, o Senhor atendeu a minha oração. Eu estou aqui na Babilônia e eu estou comendo da mesa do rei. Mas tinha um problema. Os alimentos que eram oferecidos na mesa do rei eram alimentos oferecidos aos ídolos. E por que é que eles foram parar na Babilônia? Por idolatria. O que eles estavam prestes a receber do rei era justamente o motivo que os levou até lá. Mas nessa vida da Babilônia, às vezes a gente gosta de ver as coisas do nosso jeitinho, né? É claro que do lado de cada cruz, todas essas restrições com respeito a alimentos passaram. Mas quantas outras coisas não são coisas que nós vemos que está sendo usada para idolatria? E eu não digo só coisa que a gente pensa, coisa ruim, não. Até mesmo coisas boas que estão recebendo um amor maior do que deveriam. E a gente não se importa de participar dessas mesas. Porque afinal é o que o rei quer. Afinal, para se dar bem na Babilônia, eu preciso comer na mesa dos influentes. Afinal, se eu quiser um espaço na minha sociedade, afinal, se eu quiser viver diferente esse ano, eu preciso me assentar nos lugares de idolatria. Mas como eu disse para vocês, Daniel ousou ser diferente. Se você ler comigo Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: porém,
Daniel decidiu não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Daniel decidiu, Daniel ousou ser diferente. E isso nos mostra, primeiro, que a fidelidade é testada nas coisas pequenas. Meu irmão, Deus testa a nossa fidelidade. A nossa fidelidade é posta à prova, não quando a gente é rei do mundo. É sempre quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quantas vezes nós estamos nesse mundo assim, ó, não, o dia que eu for colocado naquela posição, aí eu vou ser fiel a Deus. Aí eu vou ter uma vida que é digna do Evangelho. Aí eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Não, enquanto eu estou só aqui assistindo o culto, aqui eu não preciso manter minha fidelidade. A nossa fidelidade é provada na Babilônia, desde das coisas e da forma que nós comemos. Da forma como você faz negócios, da forma como você trata os seus funcionários, da forma como você se comporta no seu trabalho. A fidelidade é testada nas pequenas coisas. Sabe por quê? Porque quem não é fiel nas pequenas coisas, não vive as grandes coisas. Porque a Bíblia fala que aquele que muito tem, e que aquele que é fiel no muito, ainda mais lhe será dado. E aquele que não foi fiel no pouco, até o que tem foi tirado. Daniel foi fiel na primeira coisa que foi colocada diante dele. Ele falou assim, olha, eu não vou me contaminar. Mas em segundo lugar, a fidelidade a Deus muitas vezes nos coloca em posições de risco. Quando Daniel decidiu ser diferente e falar assim, olha, eu não vou me contaminar, o que estava em jogo, gente, não era só ele deixar de comer. Ele podia ser preso, ele podia ser morto. Porque a fidelidade muitas vezes, se não todas, coloca o nosso bem-estar em risco. Mas também, em terceiro lugar, o que a fidelidade faz? Ao nos fazer agir diferente, ao nos fazer andar na contramão deste mundo, a fidelidade também nos faz viver coisas diferentes. Sabe, a Bíblia fala que Daniel foi provado junto com seus amigos, e 10 dias deixaram ele comer de verduras, legumes, frutas e água somente. E no final de 10 dias, quando ele foi avaliado em comparação com todos os outros que chegaram na Babilônia chorando, mas que já estavam na mesa do rei, Daniel foi visto em melhor forma. Porque quando nós nos mantemos fiéis, é que nós experimentamos de provisões de Deus que não experimentaríamos de outra forma se não fosse assim. Às vezes a nossa cabeça está em risco, mas é por agirmos na contramão, por agirmos diferente, por não nos amoldarmos ao espírito deste mundo, deste século, como o apóstolo Paulo vai dizer, é que nós vamos experimentar
da parte de Deus, coisas que ninguém mais experimentaria. E em último lugar, no final dos 3 anos de treinamento, Daniel mantendo, junto com os seus amigos, a decisão de ser diferente, de pensar diferente, de agir diferente. Quando foi provado pelo rei, porque no final dos 3 anos acontecia uma espécie, como se fosse uma prova oral diante do rei. A Bíblia fala que ele foi achado, ele e os seus amigos, muito mais sábios do que todos os outros, e até mesmo do que aqueles que já estavam na corte do rei há muito tempo. E então eles foram colocados numa posição do governo que nenhum dos outros foi. Lá Daniel permaneceu por 70 anos. Daniel alcançou uma posição por ter sido fiel, que ele jamais alcançaria se ele tivesse se entregado aos manjares da Babilônia. Sabe por quê? Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, Deus diz assim: honrarei os que me honram. Isso é muito forte. Deus diz ali, há uma profecia contra o profeta Eli, onde ele fala: honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Porque Daniel honrou o Senhor, ele viveu aquilo que ninguém mais viveu. Muitas vezes, quando nós chegamos num ano novo, quando nós chegamos naquilo que queremos viver, nós pensamos: bom, se eu tomar o caminho da Babilônia, se eu me vender, se eu trocar o meu nome, se eu mudar a minha linguagem, se eu me alimentar dos ídolos, então eu vou alcançar as posições que eu quero. Então lá eu poderei, quando eu chegar nessa posição, aí eu posso ser fiel a Deus. Muitas vezes nós olhamos e pensamos assim: ah não, mas para você que está falando aí em cima é fácil. Você não vive as lutas que eu vivo, você não passa pelas coisas que eu passo. Ninguém aqui passou o que Daniel passou. E ainda assim ele foi fiel. E Deus honra aqueles que o honram. Quantos aqui querem viver um ano diferente? Quantos aqui querem viver uma vida diferente? Pense diferente. Ouse ser firme. Ouse ser fiel. Decida não se contaminar. Tenha certeza que Deus honrará aqueles que o honram. Você pode ficar de pé no seu lugar.